Eu sei que você que tá acompanhando esse vídeo provavelmente não é muito fã do Bruno Zapelli. Eu não tô aqui pra te convencer de nada, mas eu quero te entender. Na real mesmo eu quero entender o que na história do Atlético faz você pensar como você pensa. O que é que faz um bom jogador como o Zapelli ser odiado? Eu tenho uma teoria. A gente pode começar a entender esse fenômeno lá atrás. Laio, Nilo e Valdomiro, Valdir, Wilson e Sanguinetti, Viana, Rui, Neno, Jackson e Sireno. Foram esses caras que renderam o apelido de Furacão ao Atlético, quando o Desportos Ilustrados, tabloide semanal de apenas um mês de idade na época, estampou em sua capa a manchete que dizia: "O Furacão levou o Tigre de Roldão", em alusão à quarta goleada atleticana consecutiva contra o Britânia. Aquele time não tinha um 10, os números na camisa ainda eram raridade, como dá pra ver, mas tinha um cara especial na ponta de lança. 143 gols, o maior por muito tempo. Jackson era a grande cara do avassalador Furacão do técnico Motorzinho. Foi Pelé antes mesmo do Rei no futebol paranaense, porque jogava na mesma, a meia esquerda. O Viana era o extremo da direita, Rui o ponta, jogava mais por dentro com o Neno na referência do ataque, Jackson na meia esquerda e o Sireno era o beirada pelo lado esquerdo, como faziam, por exemplo, Dorval, Mengalvio, Coutinho, Pelé e Pepe. Era o 2-3-5 habitual do futebol na época. Então repara no padrão que surge: meia, finalizador e goleador, marcado na história, mesmo que tenha sido ultrapassado. E quando fui para Ribeirão, passei a ser um segundo atacante. Então você tinha o 7 ponta direita, o 9 centroavante, o 10 ponta de lança, que era o segundo atacante, e o 11 ponta esquerda. E o 8 era o homem da armação. Eu passei a ser o 10 lá. Só que no Atlético, quando eu cheguei, na mesma função de segundo atacante, mas com a 8. Não foi escolhido nem nada. Aí eu fiquei com aquela camisa todo o tempo que eu joguei no Atlético, fiquei com ela. E isso marcou, né? Mas claro que isso, impossível. O 7 era o extremo direito, o 8 o armador pela direita, o 9 o centroavante, o 10 armava pela esquerda e chegava mais na área, e o 11 era o outro extremo. É a diagonal, conceito tático desenvolvido pelo Flávio Costa lá nos anos 50. Eu poderia detalhar muito mais, mas eu só vou dar um exemplo. O Brasil na Copa de 50 tinha Barbosa, Augusto e Juvenal, Bauer, Danilo e Bigode, Friaça, Zizinho, Ademir, Jair e Chico. A diagonal funcionava da maneira seguinte: o Bigode, médio esquerdo, descia para ser zagueiro da esquerda, enquanto Danilo e o Bauer ficavam como médios. O Jair descia mais para armar, como esse 3-3-4 que ia formar, com o Zizinho mais espetado. Portanto, nesse Brasil de 50, o Zizinho chegava mais, era o ponta de lança, nesse caso era o 8. Se fosse o 10, e como ficou habitual, o 10 espetaria, com o Bauer descendo para ser zagueiro e formando a diagonal com o Danilo e com o Jair, que era o camisa 10 dessa seleção. Portanto, o Sicupira usava a 8, mas muito melhor do que eu explicar, ele deixa muito claro, jogava de 10. Mas o que isso tem a ver com o Zapelli? Calma, eu vou chegar lá. Em 1983, Couto Pereira. Mais de 67 mil pessoas acompanham a segunda perna da semifinal do Brasileirão, entre Atlético e Flamengo. Só sobre esse jogo cabe um vídeo completo, mas eu quero te mostrar só o segundo gol. Repara no posicionamento do Assis no início da jogada. No cruzamento do capitão, o camisa 8 chega junto do 9 Washington, que coloca ela na rede. O 10 era o Abel, que jogava mais na meia esquerda, mas o meia de chegada mesmo vestia 8, era o Assis. Posso citar outros caras, Kelly, Gabiru, Jadson, Ferreira, mas deixa eu pegar um caso mais específico. O editor, puxa a fita do maestro pra mim. O Baier, ele vai de pé direito, Paulo Baier! Michael Leite. Paulo Baier botou na frente, a chance do gol, pintou! Na linha de fundo para ganhar velocidade, fez o cruzamento, a bola subiu, olha o Paulo Baier de cabeça! As pessoas têm que ter um pouquinho de análise, é que pessoas que às vezes que nunca jogaram bola, acham que lá em cima é fácil comentar. E não, tem que ter um pouquinho de tranquilidade. Eu tenho uma história aqui dentro do Atlético, tenho que respeitar. Ah, o homem era embaçado, né? Lateral direito de origem, a chegada na frente foi fazendo o Baier virar meia. As batidas de fora da área, infiltrações e bola parada marcaram uma geração de atleticanos. Foram 185 jogos pelo Furacão, com 64 gols marcados de 2009 a 2013.
O passado recente ainda mostra Terans, Bueno. O Zapelli não é esse cara. Porque é ruim? Não. Só tem a característica diferente. Desde o Belgrano era um enganche argentino, o cara que armava de frente sem tanta chegada na área, como mesmo eu disse lá em 2023. Cara, o Bruno Zapelli pode ser uma alternativa ao meio-campo que pode ser considerado engessado do Atlético, cara. É um jogador criativo em essência, digamos assim. É um jogador que consegue virar jogadas de maneira rápida e maneira interessante, maneira inteligente, e tem essa qualidade para isso. E o que mais me anima dele é a qualidade do drible curto dele, cara. Ele tem um drible curto assim que desmonta a defesa, que consegue atrair a marcação e abrir espaços na frente também. Se a tua expectativa então for de um meia finalizador, você vai morrer esperando isso no Zapelli. Nos resta, então, apreciar o que ele faz com a bola na base das jogadas, onde o melhor conseguiu desempenhar no ano passado. Todo esse processo, todos esses craques na história do Furacão, dão conta de criar a imagem que o meia do Atlético, o 10, tem que finalizar. Mas isso é muito mais uma particularidade da história do Furacão do que uma realidade no futebol. O Zapelli, mesmo com a 10, poderia ser um enganche, poderia ser o segundo volante, sem tanta necessidade de finalizar a jogada. Curtiu o conteúdo? Deixa o like, se inscreve no canal se você não está inscrito. Toda semana a gente vai trazer esse tipo de vídeo por aqui. Tamo junto, valeu!